Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, esse é mais um vídeo para o nosso canal. Oi meninas, e hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, um assunto muito importante. Ele não é bem entendido da forma que ele deveria ser, da forma que Jesus trouxe, que é extremamente importante para a gente, totalmente libertador e é maravilhoso, faz um bem danado, que é o perdão. Perdão. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né, Mar? Isso. Bom, depois que o pecado, entrou no mundo, houve a necessidade da gente ser perdoado pelos nossos pecados, Pedir a Deus perdão dos nossos pecados. E antigamente, quando a gente lê na história, lê na Bíblia, para se ter o perdão, era preciso ter um sacrifício. E naquela época, era um sacrifício de algum animal perfeito, ele não podia ter nenhum defeito, Mas, com o passar do tempo, Deus entregou seu Filho, o próprio Jesus, perfeito, sem nenhum defeito, para morrer pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ser perdoado dos nossos delitos. Porque quando a gente peca, a gente fica como um devedor, né? Se você faz alguma coisa errada perante a lei, você fica com aquela dívida perante a lei. E como que você paga? Sendo preso, pagando uma multa, pagando uma indenização, essas coisas. Então, toda questão de pecado requer alguém que pague uma dívida por cada um de nós. E isso Jesus fez muito bem, de uma vez por todas, eliminando todo e qualquer sacrifício que possa vir da nossa parte. Porque Ele sim é aquele que nos perdoou de todos os nossos pecados, não sendo pecador, que é o mais importante. Porque Ele não tem pecado nenhum, mas Ele nos perdoou. E foi um perdão definitivo. Ele já perdoou dos meus pecados que eu vou fazer amanhã, daqui uns Isso. dias. E foi um perdão sem acusar a gente, Porque muitas vezes a gente quer perdoar o outro, mas fica relembrando daquilo, Nossa, eu perdoei, mas fulano fez isso e isso comigo. O Senhor não é assim com a gente, Jesus, quando ele perdoa por inteiro, sem acusar, porque quem fica acusando também é o inimigo, Você Exatamente. fez isso, você fez aquilo, você não tem direito de ser perdoado. Pelo contrário, Jesus veio e falou assim: eu estou morrendo por você, pelos seus pecados, e eu que te dou esse perdão. E ele não acusa a gente. Não, e isso é uma prova de amor, gente. Porque a maior prova de amor que a gente pode receber é morrer. Tanto é que esses romances da vida, essas histórias que a gente escuta, sempre tem que ter uma morte, como assim, olha, para você ver que é a maior prova de amor que eu posso te dar, é morrendo por você. E essa verdadeiramente foi a maior prova de amor que o Senhor fez. Eu sou capaz, eu posso morrer por vocês, porque eu amo vocês. Isso é uma prova de amor. E por que a gente tem esse pecado? Por que o pecado entrou no mundo? Por que Adão e Eva foram os primeiros a pecarem? Porque a gente tinha, quando o Senhor nos fez, Ele nos fez com o direito de escolha, de escolher a Ele ou não. Ele nos fez seres livres para essa escolha, que é o que todo mundo chama de livre arbítrio. Então é você poder escolher a Ele ou não. E Ele, sendo criador de todas as coisas, inclusive de nós, Ele podia nos fazer querendo a Ele. Mas Ele não quis robôs, Ele não quis bonecos, Ele quis pessoas que tivessem esse poder de escolha entre Ele ou não. E para isso, a gente teve que vir ao mundo e experimentar o mal. Porque como é que você vai ter uma escolha, sendo que você só sabe o do bem? Porque quando se convive com Ele, é só o bem que a gente tem. A gente não tem mal, não há mal nele. Mas para a gente ter essa escolha, a gente precisava experimentar esse mal. Foi quando o pecado entra. Ou seja, essa capacidade que a gente tem de fazer o bem, mas de fazer o mal também. E essa escolha é o que o Senhor veio fazer com a gente. Você escolhe o bem ou o mal. Inclusive na palavra de Deus está falando que eis que coloco diante de vocês, de vós, dois caminhos, o do bem e do mal. E ele ainda dá uma dica, escolhe o caminho do bem.
E eu acho que a prática do perdão começa dentro da nossa casa. Porque muitas vezes a gente tem mais facilidade de perdoar o outro e quando chega dentro de casa é totalmente diferente, né? Eu já vi relatos de pessoas assim, eu nunca vi o meu pai e minha mãe brigando, e só que lá em casa era diferente. Eu já vi várias vezes os meus pais discutindo, mas eu via também arrependimento. E eu via um pedindo perdão para o outro, e isso me ajudava a perdoar, né, nos meus relacionamentos com a minha irmã, né, com meu pai, com a minha mãe. Então eu sempre cresci assim, meu pai ensinando, né, Mari, a gente precisa perdoar o próximo, a gente precisa pedir perdão. E muitas vezes no trânsito eu via meu pai errando assim, e o cara chegava pra brigar com ele e falava assim: amigo, você me perdoa. Eu fiz errado mesmo, e a pessoa fica sem Sem graça. graça na hora, achando que a Você outra pessoa desarma a vai pessoa. discutir. E quando eu me vi também dirigindo, eu pegava aquele exemplo, e fazia a mesma coisa. Teve uma vez que eu indo para a faculdade, sem querer, eu fechei um motoqueiro, e ele já veio assim com tudo para cima de mim. Na hora que eu abri meu ouvido, eu falei assim: você me perdoa, você estava certo, eu errei. Ele já ficou todo, não tem problema, mas ele veio para discutir. Então, o perdão, muitas vezes a gente aprende dentro da nossa casa, né? E eu vejo como que a maternidade também é um cenário que o Senhor criou para a gente aprender. Antes de eu ser mãe, eu falava assim: eu não vou fazer tal coisa com a minha filha, eu não vou gritar com ela, eu não vou desrespeitar ela. Só que quando a gente vive aquilo, é muito difícil. Quantas vezes, né, eu me vi sendo em situações com a minha filha, sendo a mãe que eu não gostaria de ser, né? Gritando com ela. A última vez eu chorei tanto, mas tanto. E eu cheguei para ela, eu poderia esquecer aquilo por ela ser pequena, falar assim: ela vai crescer e vai esquecer disso. Mas eu agachei assim, falei: filha, depois de um tempo, né? Eu quero te pedir perdão. E eu tava chorando muito, porque a mamãe ficou sem paciência com você. E ela baixou assim, olhou pra minha cara e falou: mamãe, não chora, não tem problema, eu te perdoo. E assim, gente, receber aquilo, eu vejo como o Senhor mesmo com a gente: meu pai, me perdoa por ter feito tal coisa. E o Senhor: filha, Não não tem tem problema, problema. eu te perdoo. Então eu vejo que na maternidade é um cenário da gente aprender muito como o Senhor lida com a gente, né? E como é bom ter esse coração perdoador, né? A gente vai errar, eu vou errar de novo com a minha filha, né? Eu vou errar com a Anatés, a gente é ser humano, só que a gente precisa praticar o perdão. Eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade de perdoar ou pedir perdão, porque muitas vezes a gente se sente inferior, ou então assim, eu não errei, ou então é vergonhoso, Não dou o braço a não dou o torcer. braço a torcer, mas sofre com aquilo, sabe? É como se fosse uma ferida que nunca cicatriza mesmo, não produz aquela casquinha e depois a pele fica nova de novo. Mas fica com aquela ferida aberta ali, remoendo. É ela que está sofrendo com falta de perdão. Talvez o outro nem não está nem lembrando. Porque às vezes a gente vai ofender o outro, vai fazer algumas coisas e a gente nem percebe que fez. Quantas vezes uma pessoa fala assim: nossa, eu estava com raiva mesmo, você passou 2 vezes perto de mim e nem me cumprimentou. Mas às vezes você nem viu a pessoa ali, isso pode acontecer. Então, o perdão, primeira coisa que a gente tem que saber, que ele é totalmente libertador e que ele provoca no outro essa questão: meu Deus, claro que eu te perdoo. Sim. Sabe como aconteceu com a Cacá? Ela viu a mãe dela naquela situação, ela não estava nem aí para a situação que aconteceu, mas está tudo bem, não tem problema. Então você gera na pessoa esse sentimento mesmo de provocar no outro um arrependimento também. E mesmo se não provocar esse arrependimento, né, a gente faz a nossa parte, que é Exatamente. perdoar, que é pedir perdão. Pode acontecer, ter situações, né, que a gente fica incomodado. E já aconteceu várias vezes comigo, assim, de chegar uma pessoa que a gente teve alguma discussão, né, ou não tá tão bem na relação, assim, na amizade, e você não querer cumprimentar direito, mas depois vem o Espírito Santo e convence a gente de que isso é errado.
Porque a gente foi criado para viver em comunhão. Ainda mais amizades que a gente tem há mais tempo e que vai acabando, né? Vai acontecendo algumas coisas que vai distanciando. E recentemente que aconteceu isso, o Senhor me incomodou tanto, falando assim: você precisa pedir perdão, você precisa perdoar essa pessoa. E no dia seguinte eu falei assim: não, eu não vou fazer, isso é coisa da minha cabeça. Eu não vou pedir perdão porque eu não fiz nada. Tá com raiva de mim à toa, porque o que eu fiz pra pessoa? E esqueci isso, fui dormir no dia seguinte. Você precisa pedir perdão. Vim assim, né? Falei assim, quer saber? Eu vou mandar uma mensagem. E eu mandei, olha, eu não sei o que eu fiz pra você. E se eu te fiz alguma coisa, eu quero te pedir perdão. A gente não tem muita intimidade, mas tá chato. Eu fico te vendo em alguns eventos, a gente se encontra e eu quero te cumprimentar, eu não quero, né, ficar afastada, eu quero te pedir perdão mesmo. Se eu fiz alguma coisa. E naquele momento ela me respondeu, é lógico que eu te perdoo. Inclusive, aconteceu isso e isso, que eu fiquei um pouco chateada, mas já passou, e você tá perdoada também, eu também quero te pedir perdão. E resolveu aquilo. Gente, vem uma onda, assim, graças a Deus que eu fiz isso, porque tira Exatamente. um peso das nossas costas. E eu fico imaginando pessoas que ficam brigadas, assim, com familiar, né, com irmão, com marido, há longos períodos carregando essa carga que o Senhor falou pra gente perdoar. Quando Pedro pergunta, né? E Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar fulano? 7 vezes? Ou seja, é muito 7, Aham. mas já está de bom tamanho, 7? E o Senhor fala, não, é 70 vezes 7. Ou seja, é E ao infinito. dia. E ao dia. Então é infinito que a gente tem que perdoar. Porque se Jesus, sendo Jesus sem pecado nenhum, perdoou os nossos pecados, por que não perdoar o nosso próximo? Porque a gente também vai ter que ser perdoado pelo próximo. Porque a gente tem que entender que quando Jesus perdoou o meu pecado, e ele fez isso por absoluto, ele perdoou o pecado do outro também, inclusive o pecado do outro contra mim. Então, eu não tenho direito de não perdoar algo que já está perdoado, que já foi perdoado, que já está consumado. E Jesus conta até uma parábola de um homem, de um servo, que devia ao seu rei. E esse servo, ele era uma dívida impagável, não tinha como. E ele já estava preparado mesmo para ser preso, para perder os filhos, a esposa e tudo, os bens, como parte do pagamento mais a prisão dele. Era impagável. E esse rei perdoou esse servo. Só que esse servo tinha um conservo que devia a ele também. E algo que devia ser muito difícil de pagar. E ele não quis nem saber. Ele falou, olha, você vai me pagar. Se você não pagar, vou te prender, vou te tomar suas esposas, seus filhos, porque era assim que se pagava dívida antigamente. E esse rei soube dessa história, chamou o servo e falou, olha, eu te perdoo uma dívida impagável, você não pode perdoar o seu conservo. É a mesma coisa com Jesus, sabe? Ele nos perdoou uma dívida impagável. Todo dia nós temos a capacidade de pecar, de errar, gente. É todos os dias. Tem horas que o pecado passa só no nosso pensamento, ninguém fica sabendo, mas o Senhor sabe. E Ele perdoou. E quando Ele faz isso e Ele pede para a gente perdoar, é porque algo com esse não perdão que produz em nós coisas terríveis, doenças, mal-estar. Eu também já passei numa situação dessa. No início de minha conversão, tinha uma pessoa que eu falei, fulano vai estar nessa festa? Nem vou. Não vou, não quero encontrar. E assim, cheia da razão, porque a pessoa apronta mesmo com a gente, apronta mesmo. Sabe? Só que eu comecei a estudar sobre o Senhor e eu vi essa questão de perdão, especialmente essa parábola. E eu fiz uma oração debaixo do chuveiro, porque chegou um convite a uma festa e eu falei com o Geraldo, eu não vou. Fulano de tal vai estar lá, me ajuda aí que eu não vou. Aí eu peguei e fiz uma oração debaixo do chuveiro. Falei, Senhor, a tua palavra diz que perdão é uma decisão, não é um sentimento. Então eu quero perdoar fulano, de verdade, porque eu não quero ficar com esse sentimento mais.
E isso funcionou, porque eu não vi quando que eu perdoei fulano. Provavelmente foi nessa oração, que você não precisa sentir, gente. Perdão não precisa sentir. Ah, tá. Por enquanto eu não vou perdoar, não, porque né, eu ainda estou sentindo isso. Deixa com o tempo resolve, o tempo não resolve. Perdão é decisão e o tempo não vai resolver. Só vai te deixar cada vez mais entristecida com aquilo, chateada, amargurada, com um peso gigante que você não vai conseguir ficar sem ele, se você não perdoar. Então, o perdão, a primeira coisa, é uma decisão. Eu não estou sentindo, fulano me aprontou mesmo comigo, mas eu posso perdoar, Senhor. E faz uma oração e pede a ajuda do Senhor. Porque se ele que pediu, se ele que orientou a gente fazer isso, eu já falei aqui outras vezes, ele não quer o mal, ele só quer o bem. Então, se ele nos orientou dessa forma, essa forma vai funcionar. E vai ser bom pra gente. Exatamente. Alivia, sabe? Você não tem mais aquele motivo de ver fulano e dar aquela sensação ruim que às vezes dá. É libertador. E tem gente que vai falar assim, ah, não, mas você não sabe o que fulano fez comigo? Se fosse com você... Não, gente. Olha o que a gente fez com Jesus. A gente que colocou ele na cruz por os nossos pecados, pelos nossos entendeu? pecados. Os nossos. E mesmo que já bastaria. se fosse uma mentira, gente, é pecado. Não tem uma escala de pecados, essa escala entendeu? quem faz é a gente. E lógico que tem as consequências. Mas é pecado. Eu tô difamando o meu próximo, eu tô falando mal de alguém, é pecado. E com Jesus, ele coloca todos os pecados no mesmo patamar. É a mesma linha. A gente é que faz essa... Não, isso aqui é maior que isso, maior que isso. E de acordo com o que a gente faz. Existe a discussão, né, de casal. E eu pensava assim, nossa, quando discutir, desse aí eu não vou perdoar o Diogo. Não vou. Aí vinha na minha cabeça assim, mas você vai ter que separar dele? Porque você vai ter que perdoar. Hoje, amanhã, você vai ter que perdoar. Ai, meu Deus, eu vou ter que perdoar ele em algum momento, entendeu? Então, a gente tem que ter esse coração. Lógico que a gente pode ficar magoado, né, chateado com a pessoa, mas é igual a Naté se falou, é orar, pedir ao Senhor mesmo para ajudar a gente a saber pedir perdão, né? A não ter vergonha de pedir perdão. Você não é bobo por pedir perdão, pelo contrário, você é uma pessoa obediente, porque está obedecendo a palavra de Deus. E muitas vezes eu vejo também as pessoas que não se perdoam. Quando eu fiquei nervosa com a Cata, né? E na hora, gente, eu corrigi ela muito errado. Eu fui muito errado na hora, mas na hora eu tava achando que estava abafando. E depois, gente, eu tava chorando tanto que sabe quando você não consegue se perdoar? Eu tava assim, por que que eu fiz isso? Eu tava assim, eu poderia ter feito diferente. Eu tava ali pra defender ela, não pra brigar com ela. E toda hora, e eu chorava e o Diogo falava assim, Mari, já passou, ela já te perdoou. E eu falava com ele, mas eu não tô conseguindo me perdoar. Mas eu quero te falar, se você não consegue se perdoar por algo, se perdoe, Jesus te perdoou, sabe? Não fique se acusando. E eu comecei a orar nesse dia, eu falo assim, Senhor, por favor, tira isso do meu coração, porque eu não quero ficar me acusando. Quem está fazendo isso é o inimigo, eu sei que é, porque o Senhor já me perdoou, então tira esse peso de mim. Então esse peso também que está sobre você, não está mais, o Senhor te perdoa de todos os seus delitos e pecados. Não carrega essa culpa. Quando você pede perdão, tá perdoado. Tá perdoado. E é daqui para frente, gente. Entendeu? Eu errei ali, tá, daqui para frente eu vou tentar não. Se eu errar de novo, Senhor me perdoa. É 70 vezes 7, e inclusive com ele. E isso também não é uma justificativa para a gente ficar sempre errando. Porque eu já vi até alguém falando, para vocês é fácil mais, vocês erra, e vai lá e pede perdão, tá tudo resolvido. É verdade, gente. Pediu perdão, tá tudo resolvido, e tá tudo resolvido mesmo. Porque se o fulano não me perdoar, aí já o problema está com ele, sabe? Então, mas está tudo resolvido, é daqui para frente. Agora, evidentemente, que se você entendeu o que Jesus fez um dia, morrendo por você, pelo perdão dos nossos pecados, pelo perdão do meu pecado, eu não tenho mais essa justificativa de ficar aí errando porque eu quero errar.
Não. Não, é um acidente. Pode acontecer. E às vezes é um acidente, como a Mari falou, e às vezes a gente tem essa intenção mesmo. Aham. Porque quando a gente fala assim, eu não vou perdoar, porque agora eu tô com a razão, entendeu? Eu realmente, quem fez comigo foi fulano, não foi eu. Então, ele que se vira de me pedir perdão, isso é intencional. E aí a gente tem que ir para a palavra de Deus mesmo, para o Senhor poder. Paulo fala assim, que Jesus nos leva ao arrependimento por amor de nós. Todas as vezes, gente, que você estiver se arrependendo de qualquer coisa que você fez, seja com você mesmo, que você precisa pedir um perdão ao Senhor, seja com o outro, que você precisa pedir um perdão para o outro, saiba que existe amor ali naquela atitude de arrependimento, porque o Senhor já derramou isso. Porque se Ele que está nos levando ao arrependimento, e é por amor, há um derrame de amor. Então você não precisa ficar assim, ai, vou ter que dar o braço a torcer, vou ter que fazer isso, ficar cheio de orgulho de não perdoar, porque muitas vezes a falta de um pedido de perdão e de um perdão mesmo de pecados é um pouco de orgulho. Em vez de ficar nessa situação, vai para a situação que é libertadora, que é do perdão. É libertador. É mais gostoso estar num ambiente em que você se perdoou, que você pede perdão, do que num ambiente que eu tenho a razão e agora eu não vou E pedir fica perdão. se corroendo por dentro. Exatamente. Porque a pessoa acha que não. Mas aquilo ali, gente, traz amargura para a pessoa. E uma experiência, a Cata tá na fase, ela tem 3 anos, né, de fazer a mesma coisa várias vezes, errado. E aí você tem que falar, Cacá, não faz isso, a mesma coisa, né? E ela vai lá e pede desculpa e faz de novo. E aí um dia ela chegou pro Diogo e falou assim, papai, me desculpa por ter feito isso. E o Diogo virou pra ela e falou assim, mas não adianta você ficar pedindo desculpa e ficar fazendo todas as vezes. Eu falei, adianta sim, Dogo. Porque quantas vezes você falou que não ia falar mal das pessoas e tá falando? E Jesus tá te perdoando? Ele, é verdade. É verdade. Porque ela tá numa fase de aprendizado, né? Então a gente tem que ter a paciência de falar a mesma coisa 500 vezes. É assim. O Jesus é assim com a gente. E os pais, por ter uma posição de autoridade dos filhos, geralmente é tão difícil de pedir um perdão, gente. É. Sabe? Porque a gente, não, eu não posso. Eu porque sou senão, aqui, meu filho aqui. eu vou perder minha autoridade. Não, você vai estar ensinando o seu filho que você pode pedir perdão em qualquer situação. E o perdão também é para quando o outro te fere e para quando também você nem sabe que fez alguma coisa com a pessoa. Porque às vezes você vê a pessoa chateada, ela vem, você fala, meu Deus, mas eu não quis fazer isso, meu Deus, mas não foi assim. Foi sem querer. Foi sem querer. Mas até nessa situação o Senhor nos orienta a pedir perdão. Porque tem uma passagem que fala assim, olha, se você vir ao altar e entregar a sua oferta e souber que o seu irmão tem alguma coisa contra você, então se ele tem alguma coisa contra mim, eu não preciso de ter feito alguma coisa para ele, não. Às vezes, por um acaso, entendeu? Aconteceu um mal entendido e eu nem estou sabendo. Mas se você souber disso, vai lá, a palavra de Deus fala, pede perdão e volta para oferecer a sua oferta. Então, até isso o Senhor tem esse cuidado, da gente pedir um perdão para aquilo que às vezes a gente nem quis fazer, né? Nem quis ofender os outros. E vai ser tão gratificante para aquela pessoa, quando ela chega para você, nossa, Mari, você passou por mim, você nem me cumprimentou, fingiu que não me viu. Você fala, meu Deus, eu não fiz isso. Ah, mas para mim você fez. Aí você fala assim, ah, mas eu não fiz. E pronto, acabou. Mas se você virar para ela e falar assim, nossa, você me perdoa, a pessoa vai ficar, é como se fosse com a gente, né? Vai ficar tão feliz. Por que não fazer isso? Por que não ter um coração perdoador? E é uma prática mesmo, é praticando que a gente aprende. Só que eu vejo que muitas pessoas querem guardar isso. Não, eu vou pedir perdão? Que isso? Vou me humilhar? Né? Gente, é só, todas as vezes que a gente tiver dúvida de algo, é só olhar para Jesus, né? O que ele faria nessa situação? O que ele fez morrendo na cruz, né? Pelos nossos pecados. A palavra de Deus é como se fosse um copo de água, que você sabe que o copo de água, ele mata a sua sede. Isso é sabido, todo mundo sabe. Mas você só vai matar a sua sede
Se você beber a copo d'água, a Mari está bebendo água aqui agora, ela está matando a sede dela. Para mim matar a minha sede, eu não dependo de ver essa situação dela bebendo água. Eu tenho que tomar a minha água. Então, para a gente saber se isso funciona de verdade, a gente tem que fazer. Começar essa prática. E tá difícil, Senhor, a tua palavra orienta para a gente perdoar. Então, eu estou chateada com fulano mesmo. Você não precisa nem falar para o Senhor o que o fulano fez, porque ele sabe. Mas eu quero perdoar. Eu não quero reter esse pecado. A palavra de Deus fala que quando você não perdoa, se alguém te pede perdão, né? Vamos supor também, eu não vou nem pedir perdão para fulano, não. Fulano não vai me perdoar, vai falar que vai vir nessa bobagem aí de que a gente erra e pede perdão, porque às vezes a gente vai passar por isso. Mas se eu pedir o perdão para a Mari que ela não me perdoar, ela reteve o meu pecado, sabe? Então, além dessa falta de perdão dela, o meu pecado vai vir para mim. Ela reteve. É mais um peso jogando nas costas. E como as pessoas estão cada vez mais carregadas de falta de perdão. É tão libertador o perdão. Tem que começar a fazer para ver se funciona. E não é um sentimento, gente. Você não vai ter vontade de, não, hoje eu quero perdoar. Não vou. Eu lembro que a Mel está passando aqui toda hora e como que a criação do Senhor ensina pra gente. Às vezes você está chegando aqui em casa cheio de sacola e como você chegou e ela estava sozinha, ela vem desesperada. E vai no seu pé, e late pra você, e você quase cai, quase compra. Xinga ela, Mel, dá licença. Mel, dá licença, sai, você vai me deixar cair, eu tô com peso. E ela sai, tadinha, vai lá para um canto. 2 segundos depois, você fala assim, Mel, vem cá, Mel. Ela vem, com o rabinho abanando, não tá nem aí. Um dia o Senhor me mostrou como que a gente é diferente deles. Porque se fosse eu com ela, eu ia falar, agora eu não vou não, Na hora que eu estava lá querendo coisar... Você não quis? Você não quis? Agora também eu não quero não. Porque é esse sentimento que passa no nosso coração. Tá vendo como nós somos? Nós nascemos em pecado? Porque é esse sentimento. Ela não tem pecado, Mel. Ela age de instinto e ela age assim. Você quer o meu carinho agora, você não quer, eu vou pro canto. Me chamou de novo? Tô aqui, pode me chamar. Isso ensina pra gente como que o nosso coração é um coração mau. Nós somos pecadores e somos iguais. Então, qualquer coisa que o fulano está fazendo comigo, eu posso fazer com ele também. Então, por que eu não posso perdoar? Nós temos que entender que nós somos pé de limão. Todos nós. Querendo ou não, pé de limão. Um pé de limão está carregado de limão. Outro não tem limão nenhum. Um pode estar carregado de pecado, evidente. E o outro peladinho, sem fruta nenhuma. Os dois são pé de limão. A gente não muda a nossa natureza por fingir que não peca, por passar que não peca, porque é uma mentira. Nós pecamos sim, nosso coração é mau e a gente precisa do perdão de Jesus. E Ele já resolveu isso. Então, se falta algum perdão para você, sinta-se perdoado em nome de Jesus, porque Ele já fez isso há mais de 2000 anos atrás, quando Ele perdoou o seu e o meu pecado. Já está perdoado, não tem porquê. E se tem dificuldade com essa questão, ora ao Senhor, peça orientação, peça para Ele vir e fala, Senhor, eu decido, eu confio no Senhor que está falando para me perdoar e eu quero perdoar fulano. E deixa o Senhor fazer a obra dele, porque quando você menos esperar, você não está com raiva de fulano mais, você já perdoou, aquilo não te incomoda mais. De repente você está orando até para abençoar a vida dele de verdade, porque você quer a bênção sobre a vida da pessoa. Acaba com aquele marasmo, aquela coisa ruim que vem e que chateia a gente, que deixa a gente triste. Todas as pessoas, quando vão falar que estão precisando perdoar alguma pessoa, ou então, estão precisando não, geralmente vem falar do que o outro fez com ele, né? Cheio de justificativa, é perceptível no olhar, nas ações, no semblante.
a tristeza, a carga emocional que está ali, muitas vezes doenças. Quantas pessoas são curadas com um pedido de perdão? A medicina já constatou isso. Então funciona, gente. Vale a pena perdoar, vale a pena pedir perdão, até quando você acha que fulano está com uma Não cara vai valer mais a fechada pena. com você. Você pensa, meu Deus, eu não fiz nada com fulano. Fulano, me perdoa, fiz alguma coisa com você que você está chateado? Você me perdoa. Meu Deus, resolve a situação em E a 2 gente tempos. pode começar praticando na nossa casa isso, né? Igual a Natécia falou, tem pais que não pedem perdão para os filhos porque acha que é uma autoridade e não Que vai tem perder a que vai autoridade. perder a autoridade. Mas começa a pedindo perdão para o seu marido. Olha, eu errei mesmo, eu quero ser uma esposa mais sábia, me perdoa. E, gente, não é fácil mesmo, mas a gente precisa começar a desenvolver esse hábito de pedir perdão e perdoar, porque vale a pena, né? E é uma coisa que no pedido de perdão, gente, a gente acha que a gente tem que explicar muito. Não tem que explicar. Pedido de perdão é assim, me perdoa, ponto final. Porque se começar, não, você me perdoa porque eu fiz aquilo, porque um dia você fez isso. E se justificando. Meu Deus do céu, você vai piorar a situação. Então, às vezes, é melhor você até ligar, sabe? Oi, fulano, tudo bem? Aqui, fulano, queria te pedir perdão por aquele dia, viu? Me perdoa mesmo. Estou muito arrependida, não devia ter feito aquilo. Me perdoa. Tenha um bom dia, Jesus te abençoe. Tchum. Foi o que eu fiz, eu mandei áudio, porque na hora, sai assim, pra lá, não fica... na hora a gente se sente com a razão, né? Eu não vou pedir perdão, não fiz É. nada. Se quiser me cumprimentar, cumprimenta. Se não quiser também, Problema. problemas. Mas depois, o seu tete a tete é com o Espírito Santo, né? Que fica lá te incomodando. Você fez errado, você não é Porque assim. ele quer te libertar, gente. Aham. Ele quer te libertar. E aí depois você chega, faz o que ó, mandei um áudio. Olha, eu quero te pedir perdão por isso, por isso, por isso. Ai, Senhor, se ela vai perdoar, eu Aí não já é sei. Tá aquele frio na barriga. Mas se o Senhor manda. Na Bíblia fala também que mais vale uma pessoa que se arrepende do que 99 justos. E isso traz uma alegria no céu. Pensa só. Se vale um arrependimento, por que não perdoar? Gente, a gente precisa viver o que está na palavra de Deus. Se é para perdoar, a gente tem que perdoar. Tem que saber pedir perdão. Isso aqui é um manual de vida. Isso. Sabe? Se você compra um eletrodoméstico na sua casa, se você lê o manual de uma televisão nova, você vai saber usar todos os benefícios que aquele aparelho te oferece. Se você não lê, você vai no básico ali, entendeu? Agora, se você lê o manual, você fala, nossa, tem essa função aqui também? Eu nem sabia que tinha. Ah, tem mais essa? E eu posso fazer mais isso? A palavra de Deus é a mesma coisa, é um manual de vida que te ensina a viver melhor. Mas é muito melhor. Muito. Só basta ter razão. Um dia um pastor falou comigo, uma das coisas que mais me marcou na vida. Falou assim, na ATS, dá razão para o Senhor. Tudo que tiver escrito aqui, dá razão. É isso mesmo. Porque a gente não dá, não. A gente fica assim. Quer viver a nossa vida, do nosso jeito. Exatamente. Não, mas isso aqui, não. Ah, não, mas o Senhor não sabe do que eu estou vivendo aqui agora, não. Como se o Senhor se surpreendesse, né? Ai, meu Deus, olha lá na terra, você está vivendo uma coisa dessa. Eu não pensei nisso. Ele pensou tudo e deixou tudo registrado aqui. Isso aqui é um manual de vida. Se você conhecer isso aqui bem e dar razão para isso aqui, então tá bom. Eu preciso pedir perdão? Ah, mas fulano de tal fez uma coisa muito grave comigo. Aí já perdeu a razão. Agora, se você falar assim, fez muito grave comigo, mas mesmo assim o Senhor pediu para me perdoar, eu vou perdoar. Se você der razão para isso, todas as vezes que eu dei razão para isso aqui, foi muito melhor para mim. Não muda Deus, não muda a situação dele para comigo, não muda, às vezes, a situação dos outros, apesar de que muitas vezes isso acontece. Você fala, não, parece até mágica, porque muda o ambiente, sabe? Então, vale a pena. Dê razão para Deus. Se Ele falou que é para perdoar, começa se perdoando e começa a perdoar o outro. Você vai ver a diferença que isso vai trazer para a sua vida.
E você também fazendo isso, você ensina seus filhos a terem um coração perdoador, né? Eu lembro de criança, meu pai falava assim, Mari, você vai perdoar a sua irmã, você tem que perdoar a sua irmã. Ela vai ser pra sempre a sua irmã, vocês têm que ser amigas. E na hora eu ficava com raiva, não, ela fez isso, isso e isso. E meu pai, filha, mas você precisa. Ora ao Senhor, pede a Deus pra te ajudar. E eu ia no meu quarto, orava, passava um tempinho, tava lá, pedindo perdão pra minha irmã, perdoando, ou então algum amiguinho, professor na escola, você falava mal, meu pai não deixava. Não fala mal do seu professor, ele é uma autoridade, perdoa ele. E na hora eu até ficava com raiva. Ficava assim, ai, que raiva, meu pai tinha que ficar do meu lado. Não era do lado, mas ele estava do meu lado, ele estava Aham. tentando me ensinar o que é bom para mim. Então a gente pode, com o nosso exemplo, ensinar os nossos filhos, né, a também terem um coração perdoador. E eu acho que é isso, né? Vale a pena, gente, perdoar. Vale a pena de verdade. Só que, igual eu te falei, beba o seu copo d'água. Faça dessa uma experiência sua. Se está escrito aqui, eu li, eu sei que me faz bem, a Mari sabe, e tantas pessoas se beneficiando do perdão, porque ele verdadeiramente é um dos pontos mais importantes da nossa vida com Jesus, é o perdão. Isso nos ensina, sabe, do que o Senhor fez para a gente, da prova de amor que Ele teve conosco e faz com que vale a pena isso. Porque, conforme eu te falei, Ele perdoou os meus pecados, mas Ele perdoou o pecado do outro também. E muitas vezes é um pecado que eu não quero perdoar. E eu não sou maior que Ele, muito pelo contrário. Eu sou aquela que um dia precisou do perdão dEle, então eu posso perdoar sim. É libertador, muda o ambiente de onde que você está, muda as coisas, te traz saúde. Traz saúde, gente. O perdão traz saúde. Te deixa livre, solta, liberta. É um peso que a gente E tem carrega. pessoas que ficam carregando isso por 20 anos. Ah, eu sou brigada com fulano, tem 20 anos, e ele fez isso e isso. Minha filha, perdoa, tira esse peso das suas costas. Depois, tem até casos que pessoas ficam brigadas com o pai, com a mãe, por anos, e depois se arrepende porque a pessoa morre, e não tem mais como, né? Você tá ali com a pessoa. Exatamente. Já passou a sua coisa. Uma coisa que é muito importante do perdão, quando você pede perdão à pessoa, você não valida o erro dela. Por exemplo, quando alguém me faz alguma coisa, né, ruim, e essa pessoa vem me pedir perdão, o fato de eu perdoá-la, eu não estou validando o que ela fez, não. Quando eu peço perdão e quando eu perdoo alguma coisa, o erro continua erro. Eu não estou falando com a pessoa assim, Você tá não, certo. você está certa, continua desse jeito. Porque muitas vezes a gente não quer pedir perdão, é por isso. Porque a gente acha que a gente está falando com o outro. Não, você está certinho. Principalmente pro marido. Valeu, valeu o que você fez comigo. Eu merecia. Não, não é assim. O erro continua erro, gente. Só que é um erro perdoado. É um erro consumado, livre, resolvido. Não debaixo de tapete, sabe? Aquela sujeira debaixo de tapete, mas a sujeira na lixeira, no lugar onde que ela tem que estar. E aí sua vida vira outra. Então, todas as vezes que pedir perdão, ou então você precisar ser perdoado, saiba que você não valida o erro do outro. Não é validar. Porque esse discurso que muita gente fala, você erra, depois vem pedir perdão, acha que é assim mesmo, como se eu estivesse validando os erros. Não, ele continua sendo um erro, sabe? Que ofendeu mesmo as pessoas, que me ofendeu. Mas eu quero ficar livre dessa ofensa. Eu quero sarar a minha ferida. Geraldo gosta muito de falar que a falta de perdão é você beber um veneno esperando que o outro morra. E é verdade, gente. O perdão é você acabar com todo o veneno. Nem para o outro, nem para você. Traz vida. E vida em abundância. E igual o Diogo falou, né, da Cacá, mas ela fica errando e vai pedir perdão. Nós somos assim, a gente vai errar com o outro, ele vai errar com a gente, mas a gente precisa saber perdoar e pedir perdão. Então, se você hoje, né, tá com essa carga aí, se liberte disso, peça perdão, perdoe, passa por cima disso e obedeça a Deus, porque isso faz bem para você. A oração, gente, pode ser simples, sabe?
É uma oração simples, conforme eu te falei, a experiência que eu tive, essa de perdão, foi exatamente nesse sentido, de falar, uma oração simples, Senhor, eu não quero perdoar, para te falar a Nossa. verdade. O meu sentimento é de não perdoar, mas eu quero fazer a tua palavra, eu quero te dar razão. Eu sei que o Senhor fala de coisas que são verdadeiras e que são possíveis para mim. Porque é outra coisa que a gente tem que ter consciência de que nada que Jesus deixou registrado que a gente podia fazer é impossível de se fazer. Impossível foi o que ele fez, mas para a gente é totalmente possível de fazer. Viu? É isso aí. Então se perdoe e se deixe perdoar pelo E Senhor e igual a pelos Natécia outros. falou, tenha a sua experiência, pratica, vê se dá certo, como que você vai se sentir, né? Se vai ser bom pra você. E a gente Se já tiver sabe. alguém aí que está precisando perdoar, se perdoar ou perdoar o outro, acabou isso aqui, faz essa pequena oração, Senhor, isso é verdade mesmo que elas estão falando? Então me ajuda a perdoar. Me ajuda. Me ajuda a conversar com o ciclano, E pedir eu tenho perdão. certeza que se essa oração for uma oração de verdade no seu Justa. coração, o Senhor vai agir. Vai Com sim. certeza vai. Testa aí. A E gente vê já se sabe o funciona. resultado, que vai funcionar, mas Vai testa. funcionar. Você precisa experimentar, né? Vale a pena, gente. E é isso aí, gente. Espero que faça sentido para vocês, que ajudem mesmo. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com mais mulheres, né, que precisam mesmo aprender sobre o perdão, ouvir um pouco sobre o perdão, né? E até o próximo vídeo. Até o próximo, gente. Beijo. Beijo.